Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos, que alegria entrarmos com a programação Chico Xavier, um homem chamado amor. Esse programa tem como objetivo relembrar a memória, a vida e obra do nosso querido Francisco Cândido Xavier, pela nossa querida Rádio Boa Nova. Programa esse apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Queridos amigos, nós vamos falar hoje uma lição muito bonita, Moirões Junto. Essa mensagem, como você sabe, está no livro Lindos Casos de Chico Xavier. Eu gosto muito de dizer que, para mim, dos biógrafos de Chico Xavier, esse livro é o mais perfeito. E explico por quê. Porque, estudando ele e conhecendo a maneira com que o professor Ramiro Gama teve acesso a essas mensagens, eu diria que não é um livro de biografia, mas é um livro de autobiografia. Ou seja, o próprio Chico passou a ele todas essas informações desde a sua infância, com os pormenores, e isso dá uma credibilidade muito grande porque o autor participou desta obra. André, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio. Cumprimentamos aos nossos ouvintes, rogamos a Jesus que abençoe o nosso encontro de hoje, que possamos levar um pouco de esclarecimento a respeito da vida deste grande baluarte que tanta saudade deixa em nossos corações, que é a figura de Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier. Eu gostaria de convidar os nossos ouvintes a conhecerem também os nossos estudos em torno da Lavra Mediúnica de Chico Xavier que efetuamos através da TV A Caminho da Luz, que é um canal no YouTube, e estamos promovendo a divulgação do canal. Então eu gostaria que os ouvintes da Rádio Boa Nova pudessem acompanhar os estudos, as transmissões ao vivo que lá nós temos, que lá nós realizamos. É youtube.com/TV A Caminho da Luz. Hoje a mensagem é muito interessante. Moirões juntos. Bom, moirões são aqueles pedaços de madeira cortado, tudo no mesmo tamanho, e aonde é feito aquelas cercas, principalmente nos sítios. Então se coloca os moirões e depois vem puxando, que é aquele arame farpado, para que ele possa ali os animais não fugir, as pessoas ter dificuldade de se adentrar. Então isso é um moirão. Vamos ver a história. Alguns confrades de São Paulo, isso era muito comum as pessoas irem visitar o Chico desde a época de Pedro Leopoldo. Visitando o nosso querido Chico por alguns dias, gozaram de sua convivência amável e instrutiva. Um deles, mais entusiasmado com os fenômenos a que assistira, admirando a vida simples dos habitantes de Pedro Leopoldo, em nome dos companheiros, disse ao Chico: vamos voltar para São Paulo, vender tudo o que temos e depois, com nossas famílias, viver definitivamente nesta bela cidade, em sua companhia. Assim, acabaremos felizes os nossos dias e poderemos ser mais úteis ao próximo e desenvolver nossos dons mediúnicos.
As pessoas que visitavam o Chico, e aqui o nosso querido Sérgio já teve a oportunidade de falar os seus depoimentos, diga-se de passagem, os primeiros programas Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor, que nós temos todos eles disponíveis no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, nosso querido Sérgio fala do convívio que teve, das vezes que foi a Uberaba. Nesse caso, o Chico ainda estava em Pedro Leopoldo. E parece que estar diante do Chico faz com que a pessoa despertasse o seu lado melhor. Saíam do convívio do Chico com a vontade de ajudar mais o próximo, com a vontade de levar amparo, com a vontade de levar o socorro. E este grupo de São Paulo foi até o Chico e, vendo a vida do Chico, vendo a mediunidade do Chico, se encantaram de tal modo que quiseram sair daquela cidade grande, a maior cidade que nós temos no Brasil, e ir para Pedro Leopoldo, uma cidade pequena, uma cidade pacata. As pessoas, todas elas, se conheciam, tratavam pelo nome, tinham ainda aquele aspecto do interior. O Chico era um fenômeno mediúnico, então aquilo naturalmente devia ser uma coisa lindíssima, estar numa desobsessão, estar numa atividade com o Chico, porque dele fluía energias, dele fluía efeitos físicos, e aquilo tudo era visto pelas pessoas que estavam ao seu lado. Então este grupo de São Paulo, eu creio que não foram os únicos a sentir essa vontade de abandonarem tudo para estarem do lado do Chico. Alguns eu até creio que realmente foram, seja para Pedro Leopoldo, mais tarde para Uberaba. Mas nós vamos ver o desenrolar da história e o porquê que dois mourões não podem ficar juntos, como é o título que o nosso querido Sérgio há pouco mencionou. É verdade. O desfecho dessa história é muito interessante, porque é comum, por exemplo, tem muitas pessoas que vêm conhecer a nossa obra e fica encantado com algumas atividades. Por exemplo, a pomadinha Chico Xavier que nós fazemos. Também o nosso trabalho de alimento através da sopa, da comida para os carenciados. Então as pessoas vêm de fora, ficam encantados com a casa, encantado com o trabalho e muitas vezes querem até ficar mais perto da casa para poder desenvolver atividades. E esses companheiros foram falar para o Chico. Um deles disse: olha, Chico, nós aqui estamos tão encantados que eu, por exemplo, já sou aposentado. E eu então vou mudar para Pedro Leopoldo, eu vou viver o resto dos meus dias aqui, ajudando você nesse trabalho maravilhoso. Então isso é uma coisa comum que os grandes trabalhadores do Cristo sentem com que as pessoas querem ficar perto. No caso, eu estou dizendo especificamente de Chico Xavier. Era natural que todo mundo queria estar perto do Chico, os trabalhos eram maravilhosos. Ainda em Pedro Leopoldo tinha o trabalho assistencial, tinha o trabalho de cura, tinha o trabalho de fenômeno de efeitos físicos. Então eram trabalhos magníficos que o Chico convidava os espíritas que poderiam ficar alguns dias na sua cidade, ele dava atividade para todo mundo. Era uma característica do Chico. E essas pessoas se encantavam de tal maneira que na intimidade todas elas diziam: olha, nós vamos mudar para Pedro Leopoldo. Um deles foi mais avante. Um deles então se antecipou e disse: Chico, eu já tenho condições de vir para cá, para trabalhar. Então eu vou querer ficar aqui trabalhando. Olha como é interessante a resposta do Chico. O Chico, na verdade, ouviu com atenção e amorosamente lembrou-lhe: talvez não dê certo, caro irmão. O melhor é ficarem onde estão.
Depois, Emmanuel está dizendo-me ao ouvido que muitos moirões juntos não fazem boa cerca. Então nós percebemos aqui, André, que não só o Chico ficou preocupado, porque sabia que isso poderia trazer sequela para as famílias que ficaram ou ficariam em São Paulo, e o Chico então se antecipa, dizendo que ele, Chico Xavier, imaginava que as pessoas deviam ficar no lugar onde estão. Me faz lembrar essa história, André, aquele grande filósofo e também cientista italiano, Pietro Baldi, que esteve visitando Chico, e ele se encantou tanto com o Brasil que ele diz: Chico, eu tomei uma decisão, eu vou morar no Brasil. Conta que era uma conversa onde tinha outras pessoas, e o Chico diz a ele, quando ele perguntou: Chico, o que você acha? E o Chico diz ao Pietro: Pietro, se você nasceu na Itália, é porque você precisa dar uma contribuição na Itália. Por isso que você não nasceu no Brasil. Conta que Pietro ficou muito desapontado com o Chico e realmente morou no Brasil, residiu no Brasil até o seu desencarne. Mas também percebemos que Pietro não produziu quase nada. Quando Pietro saiu da casa do Chico, alguns companheiros perguntaram ao Chico se a decisão dele estava correta. E o Chico então disse: Pietro Baldi está perdendo a sua existência. Quando fazemos um projeto reencarnatório e temos um compromisso, por exemplo, igual Pietro Baldi e outros companheiros mais em determinada coletividade, é muito difícil no meio do caminho nós termos êxito quando mudamos o rumo e a rota. Porque os espíritos estavam preparados naquele momento para ajudar aquele médium conforme a cultura italiana, a cultura europeia. Vindo para o Brasil, os espíritos que trabalhavam com ele também perderam a finalidade, porque o público era outro. O público, a finalidade, o engajamento era totalmente diferente. Então, o que o Chico disse ao Pietro Baldi, o que o Chico disse a este grupo de trabalho, era uma coisa muito interessante. Primeiro, o Chico era rodeado por amigos. Se todos os amigos inventassem de morar onde o Chico morava, já seria um outro grande problema. Porque eram pessoas do Brasil, pessoas do exterior, e o Chico já veio exatamente numa cidade pequena para que pudesse ofuscar um pouco no início, para que ele tivesse o mínimo de paz para o trabalho com os bons espíritos. Depois foi para Uberaba. Uberaba, quando o Chico chegou, não tinha 15 centros espíritas. Hoje Uberaba tem mais de 400 centros espíritas filiados à Aliança e outros que não estão. Então são muitos centros, são muitas, graças ao trabalho do Chico. Então nós começamos a perceber que os trabalhadores, eles foram divididos pelo Brasil todo, cada um na sua coletividade, cada um na sua região, procurando desenvolver o trabalho. É interessante que o Chico, em proporção menor, ele fazia o que Jesus fazia, arrastava as pessoas. Então, quando o Chico ia para São Paulo, no Centro Espírita União, da Nena Galves, ia milhares de pessoas para receber um autógrafo. O Chico distribuía uma rosa, o Chico conversava um pouco. Quando o Chico ia em algum lugar da cidade de São Paulo, como por exemplo no Clube de Campo Juventus, ele levava muitas pessoas. Quando ele ia na instituição Marieta Gaio, na cidade do Rio de Janeiro, em Belo Horizonte. Então o Chico, por onde ele passava, naturalmente ele levava as pessoas que o admiravam, as pessoas que o seguiam. E essa orientação que ele deu, eu creio que ele deu para muitas pessoas, porque muitos tiveram
essa iniciativa. E é interessante, André, que a última frase, que é o professor Ramiro Gama que coloca, e diz assim: e os Moirões voltaram para São Paulo e foram segurar suas cercas, que sentiam suas ausências. Então aqui, André, nós percebemos que ninguém é colocado num lugar por acaso. Eu me lembro bem, já contei essa história, quando eu vim para Itapira, eu tive a oportunidade de ir no Chico, em 1994. Era uma época que o Chico estava um pouco afastado do Grupo Espírita da Prece. Tivemos a oportunidade de visitá-lo na sua casa. O nosso irmão Eurípides permitiu a nossa entrada. E realmente tivemos ali a oportunidade de conversar um pouco com o Chico. E foi muito interessante, que eu já até descrevi, que o Chico me chamou para perto dele. E antes que eu falasse para o Chico que eu estava vindo para Itapira, o Chico retrata: olha, a sua cidade que você está indo é a cidade que eu tenho o título de cidadania. Eu sou filho dessa cidade. E o Chico relatou uma coisa interessante: eu não consigo ver você fora dessa cidade. Realmente, para mim, foi um susto muito grande, porque eu tinha basicamente 32, 33 anos. A minha carreira era promissora no banco, eu estava em Campinas, pedi para o diretor para vir a uma cidade menor, para que um tempo pudesse resolver alguns problemas familiares. O André Luiz e a Graziella eram pequenos, davam muito trabalho no sentido de estarem sempre doentinhos, porque nós morávamos num apartamento no centro da cidade de Campinas, não tinha um playground. Naquela época eu era gerente titular do banco. O banco tinha uma preocupação muito grande conosco, com os nossos familiares. Então a minha esposa e os filhos quase não saíam de casa, somente com a minha presença, porque poderiam raptar um filho e colocar o banco com problemas. Então nós tivemos uma vida muito acentuada desta maneira. Então eu vim para Itapira para ficar 2 anos, com a ideia de voltar para uma grande cidade, assim que os meus filhos crescessem um pouco. Eu achei aquilo muito estranho, eu até pensei, e a gente tinha que tomar cuidado de pensar perto do Chico, e 2 vezes aconteceu isso. Eu pensei, mas eu acho que o Chico está ficando louco, porque como é que eu vou morar numa cidade? Eu não tenho nenhum parente nessa cidade, é uma cidade pequena. E o Chico então olhou para mim e disse: não, meu filho, eu não estou louco não. Essa cidade foi a que você projetou para residir e trabalhar no campo do bem. Então nós estamos aqui já há 26 anos nessa cidade, trabalhando. Depois me aposentei e continuei nesta cidade, onde hoje tenho esse trabalho voltado para o movimento espírita. É importante nós ressaltarmos para os nossos queridos ouvintes que a finalidade do programa Chico Xavier, um homem chamado amor, não é de endeusarmos o Chico, não é de cultuarmos o Chico, não é de santificarmos a figura de Chico Xavier. Pelo contrário, é de humanizarmos, é mostrarmos que o Chico ele foi um ser maravilhoso, um médium dos mais fabulosos que a Terra já teve, sem sombra de dúvida um espírito de uma hierarquia inacessível para nós ainda, mas o Chico ele se portava como uma pessoa comum, se colocava como o mais simples dos simples, se colocava como um pé de grama, como um verme, como um cisco, como uma gota d'água no oceano, como um grão de areia no deserto. E aquilo fez com que enxergássemos no Chico essa simplicidade,
E o nosso programa, em que a Rádio Boa Nova nos lançou esse desafio, talvez falar do Chico é mais difícil do que falar do próprio Espiritismo, porque falarmos do Chico é falarmos de um homem que durante 75 anos dedicou à mediunidade, dedicou ao trabalho com o próximo, foi um exímio campeão da caridade, com um bom senso, com uma infância difícil, numa família pobre, uma mãe amorosa que retorna ao plano espiritual quando ele tinha 5 anos de idade, um pai um tanto quanto ignorante no trato para com o Chico, um pai muito orgulhoso, machista, preconceituoso, não compreendia direito o trabalho do Chico, e o Chico com aquela família imensa, e desde cedo trabalhando, se esforçando. O seu único irmão que lhe ajudava desencarna também, deixando-lhes na mão, por assim dizermos. Então é uma vida que merece da nossa parte sempre recordarmos com carinho, porque imaginamos em alguns momentos que a nossa trajetória é muito difícil e que os problemas surgem, aparecem aqui e acolá. E quando vemos uma narrativa como esta, que maravilha! Vemos a humanidade do Chico, a humildade do Chico. É interessante, esse ano nós não comentamos muito, porque tivemos a questão do coronavírus, mas agora em 2020 o Chico estaria completando 110 anos. 110 anos que ele veio numa preparação grande no mundo espiritual para desenvolver o mandato mediúnico que desenvolveu. É verdade. E nós também percebemos que o Chico nasceu em Pedro Leopoldo, uma pequena cidade. Lógico que com toda a sua dificuldade, com todo o preparativo do mundo espiritual, sofreu muito, mas estava também previsto que o Chico iria para uma cidade que estava sendo preparado para que ele pudesse desenvolver o seu trabalho, que foi Uberaba. Para quem não conhece a região de Minas Gerais, Uberaba de Pedro Leopoldo não é perto, é mais de 500 quilômetros. E o Chico, então, por problemas envolvendo seus familiares, envolvendo perseguições da igreja, envolvendo uma série de situações, se vê na necessidade de ter que sair de Pedro Leopoldo, quando ele vai para Uberaba, onde eles então moram, ele e o médico Dr. Valdo Vieira, na instituição. Os dois eram solteiros e eles foram então para a comunhão espírita cristã, que eles criaram. Então é interessante nós notarmos que é uma história muito bonita. E ali foi quando o Chico, já longe da família, já havia crescido os seus sobrinhos, Chico já não tinha aquela preocupação com seus familiares. Isso foi em 1959. Então Chico contava com 49 anos, já estava quase prestes a se aposentar. Nós vamos ver aqui que Chico se aposenta alguns anos depois. Ele é transferido da Fazenda Modelo e ele chega a trabalhar alguns anos aonde tem a festa do Boi Zebu, que é também o recinto aonde é do governo, e ele conseguiu essa transferência. Para ele ficou tudo muito mais fácil. E foi ali que ele idealizou todo o seu trabalho. Ficou um tempo na Comunhão Espírita Cristã, depois ele tentou mais uma ou duas casas espírita colaborando, até que ele criou o Grupo Espírita da Prece, onde ele dizia não se tratar de um centro espírita, mas era uma continuidade da sua casa, onde ele fazia o culto do Evangelho junto dos amigos. Queridos amigos, queridas amigas, ao encerrarmos o nosso programa de hoje,
eu gostaria de convidá-los a conhecerem o nosso canal no YouTube. Lá você vai encontrar o estudo do livro Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Dentre Breve Obreiros da Vida Eterna. Temos programas de música com o Vansan, com a Vivian, de Paula e outros programas mais feitos com muito amor para você que vem acompanhando o nosso programa. O YouTube é youtube.com/TV A Caminho da Luz. Aproveite, se inscreva na página, habilite as notificações e divulgue para os seus amigos. Nós gostaríamos de agradecer aos nossos radioouvintes pelo carinho que tanto eu quanto o André Luiz temos recebido, que é realmente um carinho muito grande. As pessoas se expressam por mensagens. É isso que nos motiva a continuar esse trabalho na comunicação, porque falar de Chico Xavier é um momento muito prazeroso para todos nós. Nós vamos encerrando o programa Chico Xavier, um homem chamado Amor, apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Chiarini Vilar, pela nossa querida Rádio Boa Nova. Até o próximo programa e que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos guarde hoje e todo sempre. Muita paz, até o próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado Amor.